Olá pessoal, tudo bem? Professor Anderson Alan falando. Hoje nós vamos apresentar uma declaração chamada DCTF. Então está aqui ela aberta, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. É uma declaração bem pertinente para as empresas, tá? Porém a parte teórica eu farei em outro vídeo, que provavelmente vai estar no card deste vídeo. Esse vídeo terá caráter mais prático. Então percebam que a declaração está aberta, tá? Então, primeiramente, você tem que baixar o programa da DCTF. Então, o site aqui da Receita Federal já está aberto. Então, eu venho aqui, ó, onde encontro, tá? Vou aqui no D. E aqui nós temos DCTF. Cuidado para não confundir com DCTF Web, que é outra coisa, tá? Então, apenas aqui DCTF. Então, essa declaração, ela é elaborada offline. Você vai precisar de internet para baixar o programa. Baixar o programa de envio, no caso, é o ReceitaNet. E transmitir mediante certificado digital instalado na máquina, tá? Então, no momento da baixa dos programas e da transmissão é que você irá precisar da internet. Então você vem aqui, tem toda a base legal, Instrução Normativa 1599 e suas alterações. E aqui nós temos o PGD, né? Programa Gerador da Declaração. Lembrando que essa declaração não faz parte do ambiente SPED, como a FD Contribuições, o SPED Fiscal, o ICMS-PI, a SCF, a Nota Fiscal Eletrônica, etc. Tá? Então existem outras obrigações acessórias que estão fora lá do chamado projeto SPED. Então percebam que aqui eu tenho o programa 3.5C. Então essa versão ela serve para obrigações a partir desta data aí, agosto de 2014, tá? Então no vídeo com um teor mais teórico eu vou falar das obrigatoriedades, das penalidades, das exceções, tá? Porque tem casos que empresas do Simples irão ser obrigadas a mandar essa declaração e de fato o que nós precisamos saber a princípio é aonde encontrar. Então no site da Receita você baixa e aí nós vamos estar aqui diante da DCTF. Perceba que lá no site nós temos a 3.5C já para 2020. A minha eu não atualizei para mostrar para vocês o que? Como eu sei a minha versão? Você vem em ajuda sobre, tá? 3.5. Então aqui nós temos a B. Geralmente quando se muda a letra, a versão anterior não deixa de existir. Ela ainda serve para mandar a sua declaração. Porém, você tem que ficar atento ao que o texto no site do Fisco fala, tá? Beleza, pessoal? Antes de começar, que eu vou tirar por base um balanço patrimonial de uma empresa, é pertinente falar da relação entre a obrigação principal e acessória. Então, o que é que nós vemos hoje na prática? Muitos cursos, muitos professores falando, muita gente falando de fato sobre as obrigações, seja do SPED ou fora do SPED, tá? E por que eu estou frisando nisso? Vamos pegar por base o SPED contábil. Qualquer pessoa, se tirar um dia, ela vai conseguir mandar um SPED contábil. Porém, o que vale mais é o que está contido naquela obrigação, ou seja, o conteúdo. Então, para você mandar o SPED contábil, você precisa entender de contabilidade. Não adianta fazer só a parte mecânica. Não adianta mandar um SPED de contribuições sem entender o que é um crédito de PIS e COFINS. E a DCTF, apesar de ser uma declaração simples, bem simples, é interessante que você entenda o que está por trás da obrigação acessória, que é justamente a obrigação principal. Então eu faço um paralelo para os meus alunos dizendo que dedique seu tempo 80% para a obrigação principal e o restante 20% para de fato transmitir a declaração, tá?
Então é importantíssimo isso. Para a DCTF você tem que ter um conceito básico de retenções na fonte, até porque nós vamos mostrar aqui no exemplo, o valor das retenções irão constar lá na obrigação acessória, tá? A relação, outro assunto importante, a relação débito fiscal e crédito fiscal. Cuidado com as nomenclaturas, tá? Então, débito fiscal é dívida com o fisco. Crédito fiscal é um direito contra o fisco, diferente lá da linguagem contábil. Para você mandar DCTF, você precisa saber de assuntos específicos, tributários, CPRB, RET, Simples Nacional. Então, se você não estiver preparado para esses conceitos, é interessante dar uma lida antes, tá? E de fato, o mais importante dessa declaração da DCTF é a confissão de dívida. Então, como é que a Receita Federal sabe que determinado mês eu não paguei o imposto de renda da pessoa jurídica? Porque você mesmo informa via DCTF que você tem imposto a pagar, porém não pagou. E eu estou citando pagar porque é o termo mais comum. Porém, você pode compensar, você pode parcelar, tem outras formas de quitar esse débito, tá? Então aqui, pessoal, dito isto, nós temos aqui um menu principal, no qual você pode abrir, importar, transmissão, restaurar cópia, gravar cópia e o ajuda. E é interessante esse ajuda para quem está iniciando no assunto, tá? Nesse exemplo que nós vamos fazer aqui, eu vou criar uma nova declaração. Tem essa opção, porém nós temos a opção de importar. Até porque todos os dados estarão no sistema, seja sistema contábil ou fiscal das empresas de contabilidade ou sistemas internos das próprias empresas, né? Então, para fins didáticos, nós vamos criar uma nova declaração, tá? Então perceba que a declaração ela é mensal, então todo mês as empresas têm que mandar a sua. Repito, em outro vídeo nós vamos mostrar e debater quem está de fato obrigado. Então nós vamos colocar aqui um CNPJ padrão. Vou escolher aqui o mês, vamos colocar dezembro. E vamos escolher aqui 2019, tá? Situação especial. Então, muito cuidado nisso. Então, a situação especial ocorre naquela situação de fusão, cisão, tá? Isso aqui é muito perigoso para qualquer tipo de obrigação que o fisco pede, tá? Então, o mais comum é a extinção, né? Aquela empresa que está parada, está baixada, ninguém dá atenção. Então, cuidado. Uma empresa que tem apenas uma aplicação financeira e está rendendo, ela não é inativa. Uma empresa que tem um imobilizado e esse imobilizado deprecia não é inativa, tá? Então cuidado com isso. Isso aqui é assunto mais para frente. Então no nosso caso nós vamos fazer uma declaração normal. Então você dá OK, tá? Então aqui nós temos o período, que é o mês. Se a declaração for retificadora, você marca esse checkbox e inclui o recibo que eu falei anteriormente, ó. Se for inativo, você tem que marcar essa opção, tá? Marque a opção. Os casos específicos do simples, você tem que marcar também. Aqueles assuntos que eu expliquei da obrigação principal, balancete de suspensão e redução, isso é assunto para imposto de renda e contribuição social. SCP, Sociedade em Conta de Participação, contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Tudo isso, pessoal, são outros assuntos. Ou seja, se uma pessoa que não entende desses assuntos for mandada a DCTF, como é que ela vai saber se de fato é para marcar isso? E detalhe, você tem que conhecer a empresa que você está fazendo. Tem que ter noção do andamento da empresa contábil e fiscal. Então nós vamos marcar aqui PJ em geral. Nós vamos escolher o regime real trimestral, tá? Professor, é aquele famoso lucro real? É sim, famoso lucro real, tá? Vamos colocar aqui. Aqui nós temos, ó,
PJ e sua inscrição no CNPJ, excluída do Simples, surgimento de outra PJ em razão de fusão ou cisão, não se enquadra em nenhuma das situações anteriores. Então perceba que não existem outras opções específicas aqui, tá? Então aqui a questão das variações cambiais. Então, dependendo de operações contábeis, você considera ou não a taxa de câmbio, tá? Então isso aqui mais na frente dá para fazer um vídeo só a respeito disso, tá? Então eu vou colocar aqui sem alterações no regime, porque nós estamos fazendo dezembro, essa opção você escolhe desde janeiro, tá? Isso é muito específico, as empresas em geral, comerciais, elas não têm essa opção, tá? E se a empresa é lucro real, provavelmente, não é 100% certo, que as contribuições serão apuradas pelo método não cumulativo. Cuidado que tem empresas que têm um método misto, né? Não cumulativo e cumulativo. Então é o tipo de receita. Não se prenda ao regime, tá? Então aqui vou marcar não cumulativo. Então aqui são os dados iniciais. Então, dados cadastrais, perceba que o mouse aqui está mostrando do estabelecimento matriz. Então é um assunto, é um vídeo prático, porém eu estou falando vários conceitos assim, básicos, e de fato um deles é que a DCTF é centralizada na matriz, tá? Então aqui tem o nome da empresa, então eu vou colocar aqui empresa teste. E aqui o endereço. É interessante que você ponha o mesmo endereço que está no fisco, certo? Dados do responsáveis pela PJ. Então aqui nós temos o responsável perante o CNPJ, tá? É interessante colocar o responsável na receita e nem sempre é o sócio de maior participação, tá? Beleza? E aqui embaixo nós temos os dados do responsável pelo preenchimento. Então, geralmente é o contador, você inclui o CRC, o e-mail, essa parte cadastral é bem tranquila. Dados iniciais da empresa, dados cadastrais e os dados da PJ. Beleza? Aqui embaixo, creio que dê para ver aí no vídeo, nós temos a abinha débitos e créditos, tá? Então aqui nós temos os tributos que serão informados a título de DCTF. Lembrando, DCTF é confissão de dívida. Então, professor, mas eu não estou devendo. Então você informa como você liquidou a dívida, que 90% dos casos é pagando via DARF, tá? Agora, não tenho dinheiro para pagar ou não quero pagar agora por causa do fluxo de caixa. Parcela. Paguei um tributo a maior e quero compensar. Faz a compensação. Então tudo isso é sanar o débito, certo? Então repito, débitos e créditos, então você vai informar quanto você tinha a pagar e como você liquidou esse pagamento. Bom, pessoal, nós vamos tirar por base esse exercício, tá? Esse balanço patrimonial de uma empresa fictícia, certo? Então aqui perceba que eu estou no grupo do passivo. Esse é um caso de um balanço, mas como a declaração ela é mensal, então todo mês as empresas levantam seus balancetes para conferir quais valores irão inserir na DCTF, tá? Então percebam que são débitos e créditos federais, né? Logo entrará o PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, o imposto de renda retido na fonte a recolher e as contribuições sociais retidas na fonte a recolher. Todos esses valores aqui, se é passivo, é obrigação, nós temos que inserir na DCTF. Para fins didáticos, eu vou preencher a declaração como se a empresa tivesse pago tradicionalmente, né? Com um DARF apenas, tá? Então vamos lá. Nosso primeiro tributo aqui é o PIS, no valor de 1.155. Então,
eu vou vir aqui na minha declaração, na abinha débitos/créditos, vou procurar aqui o PIS/PASEP. Então, uma vez que eu clico no tributo, vou clicar em incluir e, importantíssimo, encontrar o código correto. Geralmente, você vai estar com o DARF em tela ou em mãos, né? Então, você, com o tempo, já vai aprendendo esses códigos. Então, você vai procurar aqui o PIS. Perceba como tem casos específicos: combustível, importação, RTT, que é o Regime Tributário de Transição, sobre SCP, Sociedade em Conta de Participação. Então, aquilo que eu menciono. Tem muito assunto específico que tem que ser estudado antes de mandar, ou durante, né? Quando você estiver aprendendo a mandar DCTF. Então, aqui, PIS não cumulativo, 6012. Tá? Nós vamos clicar em OK e é isso, ele vem aqui para baixo e surge aqui uma tela, um menu para o crédito. Lembrando, eu posso pagar, compensar via declaração de compensação, parcelar, pedindo lá um parcelamento simplificado ao fisco, suspender, talvez por alguma medida judicial ou caso específico, tá? Então aqui o valor do nosso débito, conforme o balanço que eu mostrei para vocês, é 1.155. Ok? Se formos aqui no demonstrativo, débito apurado 1.155, nenhum crédito vinculado, saldo a pagar do débito. Então, se a empresa não tivesse condições de pagar esse tributo agora, ela iria mandar a declaração em aberto. Professor, e se eu não mandar? Você é autuado, ou você entra na malha fina, porque você vai cair na malha fina pelo cruzamento de informações, ou caso você não mande a DCTF, você vai ser penalizado pelo não envio da declaração. Então nós vamos aqui em pagamento, nós vamos incluir um DARF. Então o período de apuração é o mês que nós estamos fazendo, né? Competência, 31/12/2019. O vencimento, 25, não vou olhar se é dia útil, tá? 25/1/2020, valor principal 1.155. Ok? Detalhe, você dá um tab aqui, ele vai aparecer valor pago do débito, todo, né? Lembrando que não é obrigatório pagar com um DARF só. Então, se for pago em 3 DARFs, todos ficariam aqui. Exemplo, outro caso interessante, outro exemplo interessante. Se tiver multa, então perceba que se eu tenho uma multa de R$10 e um juros de 5, não vai se alterar em nada. Porém, você tem que incluir os valores corretos e, obviamente, preencher os outros campos, tá? Vou deixar aqui 0 para não confundir. Ok? Então é só dar OK. Vamos ver o demonstrativo. Saldo a pagar do débito, 0. Certo? Já que estamos no PIS, vamos fazer o da COFINS. Então aqui o da COFINS já está preenchido. Para não deixar o vídeo longo aqui, eu já fiz o pré-preenchimento da COFINS, que o raciocínio é o mesmo. Valor do débito, 5.320. Paguei com um DARF, 5.320. Código, 5856. Lembrando que o valor ele está lá no nosso balanço, 5.320. Agora nós vamos ver o IRPJ, 3.743,13. Então vamos lá, IRPJ, vou incluir código. Então, detalhe, o único regime que a empresa, regime tradicional, regime de tributação tradicional que a empresa pode ser obrigada é o lucro real. Perceba, mais um conceito teórico que não envolve DCTF, mas se refere a outro assunto.
Então o código muda, né? Quando a empresa é obrigada ao lucro real ou quando ela é optante. Então nós vamos considerar ela optante. O código aqui é o 337301. PJ optante pelo lucro real, entidade não financeira, e a apuração é trimestral. Então aqui tem 3 informações. Lucro real optante, não é uma entidade financeira e apura trimestral. Poderia ser anual, né? Então eu dou OK. Valor do débito. Quanto é o valor do débito? Vamos ver lá no balanço. 3.743,13. Então vamos lá voltar para a declaração. 3.743,13. Para IRPJ, eu posso dividir esse valor em cotas, tá? Esse tributo, por ser trimestral, então, como nós estamos em dezembro, nós temos que pagar até final de janeiro. Se eu dividir em 3 cotas, janeiro será um vencimento, fevereiro será outro, acrescido de encargos, e a terceira parcela da cota será em março, ok? Então, o IRPJ tem essa opção de você dividir em cotas, tá? Então aqui vamos fazer o pagamento normal, incluir. Período de apuração eu vou colocar 31/1/2020, perdão, esse é o vencimento, tá? Então cuidado, ó, 31/12/2019, vencimento 31/1/2020. Valor principal, você pode olhar lá no demonstrativo 3743 13. 3743 13. Opa. 3743 13. Valor pago do débito, tá? Vou dar OK. Então sempre olho o demonstrativo para ver se o saldo a pagar está zerado. Beleza. Vamos para a contribuição social. Incluir. Procura o código. Vamos procurar o 6012. Aqui, ó. Cuidado para não confundir com o do PIS, né? Que é 6912. Então aqui 6012, entidade não financeira, apuração trimestral. Então eu vou clicar, OK. Valor do débito. Também a CSLL poderá ser dividida em cotas. Então nós vamos no nosso querido balanço. CSLL é 2248,88. 2248,88. Pagamento, incluir 2248,88. 31/12/2019. Data do vencimento 31/1/2020. Então eu vou dar OK. Beleza? Percebam que é bem simples, tá? É bem simples. O que você insere na DCTF, você já tem pronto. Você já tem o demonstrativo pronto e você já tem a declaração, o DARF, o pagamento, você já tem todas as informações prontas, tá? Vamos para o próximo. Vamos olhar nosso balanço. Aqui, de forma proposital, o que é que eu fiz? Coloquei todas as informações numa conta só. Então, lembrando aqueles serviços lá do artigo 714 atualmente, né? Artigo 714 do novo regulamento do imposto de renda, aqueles serviços profissionais, os quais estão sujeitos à retenção, e também aquele imposto retido na folha. Então, muita gente mistura essas duas informações, incluem essas duas informações numa conta contábil só. Então, aqui eu sei porque essa empresa fictícia,
o balanço foi eu que montei, mas perceba como o balanço é um demonstrativo limitado, porque quanto desse valor é de folha e quanto desse valor se refere à nota fiscal. Então não é regra, tá? Mas para fins de análise e também para fins de conferência com a DCTF, é interessante você segregar o que é IRRF sobre nota fiscal, no caso serviço tomado, e o que é IRRF sobre folha de pagamento, ou referente aos autônomos, que o código muda também, beleza? Então aqui desse 926, eu tenho 30 para serviço tomado e o restante para folha. Então nós vamos fazer lá na DCTF. Então, onde é que está o IRRF? Então o IRRF tá aqui, ó. Você clica, você vai incluir. Mesma forma. Então cuidado aqui. Vamos fazer primeiro o da folha. Tá aqui, ó, 0561. Esses códigos 05, 06, 07 se referem às tabelas, tá, do programa. Sugiro colocar sempre o mais atual, o maior número, 056107. Até porque nós estamos fazendo um dezembro de 19, né? Então é um mês atual. Ok? Perceba que tem outras particularidades, tá? Aplicações em fundo, trabalho do autônomo, né? Sem vínculo empregatício. 0561. Vou incluir valor do débito, vou considerar 896. O pagamento, nós vamos incluir 31/12/2019, data do vencimento 20/1/2020. Lembrando que a empresa ela pode fazer vários DARFs para cada documento fiscal em relativo à retenção, né, imposto de renda retido, ou juntar todas as retenções e pagar apenas um DARF, tá? Então o valor aqui 896. OK? OK, pessoal? Então eu volto aqui para o IRRF. Vou incluir um novo. Então, ó, vou cancelar aqui. Vocês percebem que o 0561 está aqui. Porém, eu tenho outro tipo de retenção de imposto de renda na fonte. Então, eu vou incluir um novo. Então, ele habilita o código. Agora, eu vou incluir o das notas fiscais. Então, aqui eu tenho 1708. Ó, remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica. Então, quando uma pessoa jurídica presta serviço para a nossa pessoa jurídica e o serviço está sujeito à retenção, nós somos obrigados a reter e a recolher ao fisco. Por isso que está lá no passivo, no IRRF, a recolher. Então aqui eu vou incluir o 1708, vou dar um OK. O que nós fizemos anteriormente está aqui em cima, o de baixo aparece em outra aba. Então nós vamos incluir aqui o valor do débito de R$30 e o pagamento da mesma forma. Então, o período de apuração 31/12/2019, data do vencimento 20/1/2020, valor principal 30. OK. Então, o demonstrativo aqui vai aparecer os 30. Beleza? Então, tá faltando apenas as contribuições sociais retidas na fonte. Então, quando elas são retidas, quais contribuições? PIS, COFINS e CSLL, tá? Quando elas são retidas, elas formam esse tributo retido junto. É só somar suas alíquotas, né? 1%, 0,65 e 3. Então, aqui eu tenho 139,50. Então, nós vamos lá para a DCTF e aqui nós temos a CSRF. Nós vamos incluir e nós vamos considerar o 5952 PJPJ, tá? De direito privado, que é o mais tradicional. Lembrando que existem situações de medida judicial, autopeça e situações que a empresa
é isenta, dentre as 3 contribuições, ela só paga algumas por alguma medida judicial, tá? Então, 5952, ok. Quanto é o valor do débito? 139,50. Então, aqui estou no tributo, valor do débito, 139,50. Pagamento, incluir 31/12/2019 e data do vencimento 20/1/2020. Valor do tributo 139,50. Opa, 139,139,50 centavos. Ok, beleza? Então aqui nós incluímos os tributos e os seus respectivos pagamentos mediante lá o que está no balanço. Trimestre anterior, aqui embaixo, creio que esteja dando para ver aí, esteja dando para ver. Trimestre anterior se relaciona às cotas. Então, quando você divide em cotas, você tem que informar as cotas nessa tela, tá? E aqui embaixo, eu creio que não esteja aparecendo para vocês, tem o resumo, tá? Então, perceba que chamar a atenção para o IRRF, que está o mesmo valor do balanço, porém tem 2 códigos de DARFs aqui, 2 códigos de retenções distintos, tá? Então, pessoal, aqui é um vídeo simples e prático sobre a DCTF, tá? Percebam que o que ela tem de simples, ela tem de traiçoeira. Por quê? Porque ela é confissão de dívida, tá? E antes de fechar o vídeo, antes de finalizar o vídeo, uma observação. Caso você mandar uma DCTF de determinado período sem ter certeza que aquele valor é o correto, por exemplo, então vamos supor que esse IRPJ eu não tenha certeza deste valor. Como assim, professor? Lembrando que para você calcular o imposto de renda, você precisa ter a contabilidade em dia. Então vamos supor que você está com seu cliente, você é contador, você está com seu cliente e ele não lhe proporcionou condições, ele não lhe entregou toda a documentação ou lhe entregou a documentação em atraso, tá? O que acontece? Você vai calcular esse tributo, provavelmente a maior, porque geralmente os clientes, em termos de faturamento, é mais tranquilo, as notas de saída. Agora, os gastos, despesas, isso às vezes não tem uma tempestividade tão grande, tá? Então, vamos supor que esse 3.743 fosse um valor incorreto, provisório. E o valor correto fosse R$1.000. E aí você vai retificar a DCTF e pagar os 1.000. Isso, como foi a menor, isso chama bastante a atenção do fisco, tá? Então é como se você tivesse o 3.700 em aberto e logo depois você retificou pagando a menor. Então o fisco vai pedir para você se explicar e geralmente isso não é feito de forma rápida. Então, se estamos em 2020, geralmente isso vai aparecer daqui a 1 ou 2 anos, tá? Então, além de você ter atenção no trato da declaração, você tem que ter atenção a esses detalhes. Uma vez preenchida, você pode verificar pendências. Eu não vou verificar porque eu não preenchi lá os dados cadastrais. E aqui você grava a declaração para entrega. Então você tem que fazer essa declaração. E aqui a minha apresentou erros por conta dos dados cadastrais, ó. Então, erro impede a transmissão da declaração. Erro impede a transmissão. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem atentos e em breve postarei um vídeo com aspectos mais teóricos da DCTF, tá? Então, um abraço e até mais.